Olá, eu sou Renata Gazinelli, sou voluntária regional do Instituto Ela Educadoras do Brasil. E hoje eu trouxe aqui, né, uma fala, um tema que eu considero de suma importância, não só para nós mulheres, mas para todas as relações pelas quais nós fazemos parte, né? Eu sou, como eu disse, sou voluntária da Regional Minas Gerais e estou lá no nosso canal do YouTube, do Instituto Ela, já tenho alguns vídeos meus lá e eu gostaria muito que você pudesse seguir a sequência desses vídeos, eu tenho certeza que pode te ajudar muito. O tema que eu escolhi para trazer hoje, dialogar com vocês, tem a ver com as relações positivas. Acho que todos nós sonhamos com elas, todos nós temos um desejo, né, de ter na nossa vida relações profissionais, relações amorosas, com cônjuge, namorado, com amigos, com família, com vizinhos, especialmente no ambiente de trabalho, relações que não são tóxicas. E como distinguir uma relação positiva de uma relação tóxica, né? E como trabalhar isso e como fazer com que as nossas relações sejam cada vez melhores, mais equilibradas, mais que tendem mais, né, para um universo de um ambiente socialmente, emocionalmente favorável. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, ponto de partida, a infância. Tudo começa lá na nossa infância, né? Os nossos pais, com todo o amor que tinham por nós naquela época, né, com toda a tratativa, com todo o desejo sincero de acertar, né, os nossos pais talvez, e não vieram com manual, como nenhum pai e mãe vem com manual, eles estavam ali na primeira infância, ali entre até, né, no nosso nascimento, até por volta de 7, 8 anos de idade, eles trabalhavam conosco 3 pilares que são a base de formação do ser humano: temperamento, caráter e personalidade. Vou repetir: temperamento, caráter e personalidade. Naquele momento em que os nossos pais, né, estavam nos educando, nos estavam colocando os valores deles, as crenças, tudo que eles tinham como entendiam que era o melhor para dar aos filhos, eles estavam desenvolvendo em nós esses 3 pilares. E no momento desse desenvolvimento, né, a gente acaba assumindo um papel mais emocionalmente positivo ou emocionalmente negativo, de acordo aí com os valores e com as crenças que os nossos pais deixaram para nós. E na vida adulta a gente já carrega tudo isso. Então hoje eu vou trazer um exemplo, né, bem assim, bem firme, bem contundente, para que vocês possam entender melhor como é que essas relações possam se dar. Então vamos imaginar uma cena, tá? Em que eu e meu marido temos valores diferentes, encontramos, casamos, eu tenho valores diferentes dos valores deles, e, por exemplo, eu sou uma pessoa muito consumista. O meu marido não gosta dessa característica que eu tenho, né? Ele acha que eu compro em excesso, eu compro um móvel que eu não precisava, eu compro uma roupa que eu não necessitava, eu troco de sapato todo dia, enfim, ele tem essa dificuldade de entender ou de aceitar ou de gostar do meu lado consumista. Bacana, acho super natural que as pessoas tendem mesmo a encontrar nas outras características que são similares e características que são muito diferentes umas das outras. Bom, se o meu marido tiver, não é, uma conduta, um comportamento, uma característica voltada para as relações mais positivas, qual seria, né, a forma dele agir comigo nessa situação de eu ser uma pessoa mais consumista? Né? Ele iria mostrar para mim: olha, quem sabe, vamos esperar mais um tempo para comprar esse móvel, não vamos comprar essa roupa agora, né? Acho que você tem uma roupa tão bonita que você pode ir numa festa, você não precisa trocar de sapato nesse mês, você não precisa trocar de carro agora, enfim. Ele poderia trabalhar comigo, mostrar-me, né, apresentar dados: poxa, nós estamos apertados, a gente tem, nosso salário já não está dando, a gente todo mês está ficando muito, né, ali com um salário muito justo, a gente precisa fazer uma poupança para o nosso futuro, a gente precisa pensar melhor, né, num momento que a gente não tiver condições de trabalhar. Tudo isso seriam pilares, seriam bases super bacanas, super positivas, assertivas, para que ele pudesse me ajudar a ser menos consumista. E isso considerando se trazendo esse exemplo, se o meu marido fosse uma pessoa que tivesse conseguido desenvolver relações positivas. Bom, se por outro lado, né, ele tem uma tendência, uma dificuldade maior a lidar com o lado positivo, mas sim com o lado depreciativo, o lado negativo, ele pode
pode ter comigo uma relação tóxica. Como é que essa relação tóxica começa? Ele não dá conta de trabalhar comigo a minha característica, né? Ele não dá conta de trabalhar positivamente. Então, como é que ele faz, né? E às vezes, pessoal, isso acontece numa situação muito inconsciente do nosso cérebro. A gente não pensa, a gente não racionaliza nem sempre sobre isso, né? Isso de repente acontece, mas ele meio que se vinga de mim, né, fazendo coisas que ele sabe que me irritam, que eu não gosto, né? Por exemplo, jogar a toalha em cima da cama, deixar muitos pratos na cozinha. Cada momento que ele vai beber água, ele pega um copo. Ele pode começar a dizer que eu sou uma pessoa extremamente arrogante, que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa vaidosa demais, começar a jogar características negativas em cima de mim. Então, essa relação ela começa a se tornar tóxica. Eu poderia mudar meu hábito de consumo se eu tivesse ao meu lado alguém que pudesse me jogar para cima, me mostrar com dados, com fatos, com contextos, com argumentos que pudessem me convencer. Nós mudamos e podemos e devemos sempre mudar, devemos sempre crescer, devemos sempre aprender, desenvolver nosso melhor potencial, desde que a gente tenha ao nosso lado pessoas, né, que saibam valorizar mais as relações positivas do que as relações tóxicas. Então, nesse momento, se ele tem essa dificuldade, ele vai começar a trazer para mim uma série de características negativas a meu respeito. Na verdade, ele queria dizer, olha, você está consumindo muito, eu não concordo com isso. Então, ele diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, né? Ou ele age de maneira com determinadas situações que ele sabe que isso me deixa assim chateada, me deixa irritada, me deixa tensa, porque eu gosto às vezes, por exemplo, né, mantendo tudo dentro do exemplo que eu comecei. Eu gosto de tudo muito organizado e aí ele é uma pessoa extremamente desorganizada. Ele potencializa essa desorganização para me agredir, para me ofender. Ou ele traz para mim alguma característica que ele sabe que me fere muito, né? Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com o meu corpo, vamos trazer um exemplo. Então ele começa a usar disso para ele poder, como se ele estivesse compensando o meu lado que ele tem dificuldade em aceitar. Sabe? Então nós precisamos viver o tempo todo assim, não uma paranoia, não é esse o meu objetivo de falar isso aqui para vocês, mas viver apenas assim, fazendo validações, fazendo com que o nosso campo mental possa pensar mais a respeito das relações que a gente trava na vida. Por muito tempo, eu sempre achava, e sempre, né, trabalhei, pensei muito em cima disso e desenvolvi as minhas falas em cima disso, de que em qualquer relação que não dá certo, a responsabilidade é 50% de cada um. Hoje, né, como estudiosa do comportamento que eu sou, eu tenho mudado um pouco esse meu discurso, essa é a minha ideia. Eu acho que não é sempre que as relações elas são difíceis, 50% de um lado e 50% de outro. Muitas vezes é 70% de um lado e 30% de outro. Se nós estamos ao lado de pessoas, e aí eu quero aqui, pessoal, abrir um leque, tá? Isso vale relação patrão-empregado, marido e mulher, pai e mãe, irmão, amigo, vizinho, em todas as relações que a gente trava nesse mundo, né? Então, muitas vezes, se a gente está ao lado de alguém, de um amigo, por exemplo, de um chefe ou de um subordinado que é extremamente arrogante, extremamente difícil de lidar e que foca sempre para o lado negativo, para o lado tóxico, possivelmente a dificuldade daquela relação não é 50% responsabilidade dele, 50% responsabilidade minha. Às vezes é 70% responsabilidade dele e 30% minha. Então eu queria fechar aqui a nossa conversa de hoje, né, trazendo essa reflexão. Espero continuar num outro momento, numa outra abordagem, mas eu queria levar vocês a pensar sobre isso. Qual tem sido a medida das nossas relações? Tem sido relações mais positivas ou relações mais tóxicas e relações negativas? Ninguém merece, ninguém devia, ninguém está neste mundo para viver em cima de relações tóxicas. Nós viemos para esse mundo para amar, para ser amados, para compreender, para sermos compreendidos, não é para viver leve